Atos 2, do verso 40 ao verso 42. Esse é o texto para a pregação desta manhã. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos 2, do verso 40 ao verso 42. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Assentem-se, meus irmãos. O texto dessa manhã é o relato de um agitado dia, de um extraordinário dia na cidade de Jerusalém. Você deve lembrar que era Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 festas que, de certo modo, se exigia do judeu ir a Jerusalém, subir à cidade santa, para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, para reconhecer a providência divina. A providência que vinha por meio da colheita. Pentecostes era a festa da colheita, ou a festa das colheitas. E era uma maneira do povo exaltar a Deus, glorificar a Deus pela sua provisão, pela sua providência. Muito próximo de uma ideia, por exemplo, que o Ocidente cristão celebra com o chamado dia de ação de graças, quando o povo do Senhor costuma render ao Senhor louvores pela sua providência nos últimos 12 meses. Os judeus também agiam dessa forma. E a palavra do Senhor nos diz que estavam ali, naquela ocasião, ou nessa ocasião, judeus devotos a Deus. Judeus devotos a Deus vindos de inúmeros lugares do mundo de então. O próprio capítulo 2, verso 5, deixa isso muito evidente. Havia em Jerusalém muitos judeus, e judeus de vários lugares: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Aqui está uma pequena lista das nações de onde vinham estes judeus que se encontram nesse dia agitado e extraordinário na vida de Jerusalém. Esse dia também foi marcado por um episódio extremamente importante, que é um marco na vida da igreja, que foi o derramamento do Espírito Santo. Diz a Escritura que Pedro e os demais discípulos, um total de 120, estavam reunidos ali no cenáculo, na cidade de Jerusalém, e ali diz a palavra do Senhor que línguas como que de fogo descem sobre cada um dos discípulos, e eles começam, como evidência do derramamento do Espírito, em falar em outras línguas. Línguas que eram capazes de serem compreendidas exatamente pelas nações que estavam representadas ali. Era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o cumprimento da profecia especificamente de um homem chamado Joel, profeta Joel. Isso fez com que Pedro se levantasse e pregasse o evangelho às multidões. E diz a Escritura, meus irmãos, que a pregação de Pedro provocou aflição nos ouvintes. Isso mesmo, aflição. Eles ficaram apreensivos. O verso 37 do capítulo 2
confirma isso. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Seus corações ficaram compungidos. O que significa isso? Era como se um objeto pontiagudo espetasse o coração deles. Tamanha ênfase e tamanho poder da mensagem pregada naquela ocasião por Pedro. A pregação provocou aflição e agora eles precisavam saber como proceder diante da boa nova pregada por Pedro. E isso exigiu, meus irmãos, que Pedro os confrontasse. À medida que os seus corações estão compungidos, estão aflitos, Pedro confronta os seus ouvintes, lembra das promessas feitas a eles, lembra das promessas feitas aos filhos deles, as promessas feitas a todos quantos foram, seriam e serão chamados por Deus. Pedro os chamou ao arrependimento. Pedro os chamou ao batismo. Pedro os chamou ao perdão de pecados. Pedro os chamou ao dom do Espírito Santo. Agora observem, meus irmãos, que o público ao qual Pedro se dirige é um público religioso. Eles estão onde e fazendo o quê? Eles estão em Jerusalém, celebrando a festa das colheitas, Pentecostes, em obediência à palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, que instava que a nação subisse a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar as 3 principais festas: Páscoa, seguida de Pães Asmos, Pentecostes e Tabernáculos. Mas observem que, apesar de religiosos, não se tratava de um chamado àqueles homens a ampliar o conhecimento da religião. O chamado de Pedro não era que eles se reformassem moralmente, ou ainda que se tornassem pessoas úteis. O chamado de Pedro é um chamado à salvação. Pedro se dirige a uma quantidade de religiosos e a mensagem que Pedro prega é um chamado à salvação. Os versos 40 a 42, eles deixam de ser a transcrição das palavras da pregação de Pedro e passam a ser a percepção de Lucas, o autor de Atos. Até versículos antes, ali, o verso 39, tudo que temos é Lucas se preocupando em lavrar, em narrar o que Pedro teria dito àquelas multidões. Mas o que é que nós estamos assistindo agora, a partir do verso 40? Nós estamos assistindo Lucas apresentando a percepção que ele tinha dos fatos. A maneira como ele, Lucas, enxerga os fatos. E foi exatamente o que nós lemos. Ele apresenta os desdobramentos da pregação apostólica, os desdobramentos da pregação de Pedro, e aquilo que a pregação de Pedro havia causado às multidões. E observem que, ante os protestos que Pedro faz, porque Pedro protesta contra a atitude daqueles judeus em relação a Jesus, o protesto de Pedro quanto à incredulidade do povo em relação a Jesus, e a sua convocação à salvação, ele narra os resultados do poder do Evangelho, demonstrando no que consistia a vida da igreja no cristianismo primitivo. Quando Pedro os confronta, quando Pedro os chama de assassinos, porque é isso que Pedro faz, vós matastes o justo. Ele está dizendo aos judeus: vocês mataram o justo por meio de mãos ímpias, fazendo uma alusão, obviamente, ao justo Jesus e às mãos ímpias do Império Romano. E Pedro diz a eles: vocês mataram Jesus.
É uma mensagem, portanto, confrontadora. Confrontadora. E meus irmãos, com essa confrontação de Pedro, obviamente há uma resposta daquela multidão ou daquelas multidões. E a resposta das multidões, o que Lucas contempla em relação ao que a pregação de Pedro havia causado, ele consegue estabelecer uma dinâmica da comunidade cristã primitiva, a dinâmica da fé da igreja. E meus irmãos, se nós formos desafiados a vasculhar o que tem sido dito sobre a igreja, mesmo hoje, quando nós nos reunimos em conversas informais, e eu não digo especificamente a nossa igreja, mas o movimento cristão de um modo geral, a igreja de um modo geral, utilizando as nossas conversas informais, com pessoas que demonstram certo interesse sobre o tema igreja, ou passando por leituras de obras que tratam sobre a igreja, ou procuramos conhecer um pouco a dinâmica de igrejas locais, de comunidades locais. A sensação que nós temos é que parece pairar uma nuvem espessa e escura sobre a igreja. Sobre a igreja. Nós não temos mais muitos daqueles elementos antigos que nos uniam uns aos outros. E nós aqui não é uma referência a nós especificamente aqui, mas nós no sentido desta congregação com o movimento cristão de um modo geral. Porque hoje nós vivemos sob essa nuvem espessa de desconfiança com relação ao que é o Evangelho e o que as igrejas fazem. Não há uma uniformidade. Não há mais um padrão. Ontem à noite eu fui pregar em uma igreja que aniversariou no último dia 26. Em momentos antes do culto começar, eu conversava com o pastor da igreja e com sua esposa. Estavam próximos a nós e estávamos falando um pouco sobre a igreja e como é que estava o evangelho naquela região em que eu fui pregar. E ouvi o seguinte testemunho: pastor, as coisas já não estão mais como eram. E nós fazíamos uma alusão a uma experiência que tanto ela quanto eu tivemos. Ela foi mensageira do rei, eu fui embaixador do rei. Bom, para muitos aqui é alguma coisa que não faz muito sentido, mas se você foi criado num contexto batista, você sabe do que eu estou me referindo. E ela disse: pastor, o que nós tínhamos lá atrás, nós não temos mais hoje. As coisas mudaram muito e mudaram para pior. Então me parece que isso é um testemunho de que de fato há uma nuvem que paira sobre o movimento cristão e sobre a igreja de um modo geral, no mundo que a gente vive. Há uma nuvem espessa. Para algumas pessoas o que importa na igreja é burocracia, para outras pessoas o que importa na igreja são as estruturas. Para algumas pessoas, o público ao qual se pretende atingir deve ser um específico, talvez para um outro grupo, outras pessoas. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com os elementos estéticos do culto e do local de reunião, que são coisas importantes. Mas nós temos que lidar também, meus irmãos, com o fato de haver muito profissionalismo religioso hoje. Muito profissionalismo. Nós, pastores, em muita medida deixamos de ser pastores e viramos profissionais da religião, em troca de algumas moedas. E esse profissionalismo religioso, dentre muitos exemplos que a gente poderia dar,
acaba sendo um grande entrave para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja, para que a igreja seja igreja. É preciso, meus irmãos, que a igreja, como comunidade local, e eu penso agora assim como comunidade local, volte a ser aquele estilo de vida orgânico e dinâmico, de caráter até profético, num mundo ímpio. É preciso que ela seja novamente identificada como o caminho. Você lembra disso? Lendo o livro de Atos, como é que as pessoas de fora da igreja se referiam à igreja? Dentre as formas que eles tinham, uma delas era os do caminho. Os do caminho. Está lá em Atos dos Apóstolos. É preciso que ela seja novamente identificada como os do caminho. Pessoas que têm um estilo de vida simples, como nos dias do Novo Testamento. E menos que isso, meus irmãos, fará com que a igreja, como nós a conhecemos, impeça uma igreja como Deus a quer. Essa é a nossa atenção. O que somos e o que Deus pretende que sejamos. O nosso trabalho deve ser para não impedir, pelo fato de sermos quem somos, aquilo que Deus deseja que nós sejamos, como igreja, como comunidade local. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, prometido pelos profetas, Deus chama para si, do meio de uma geração perversa, corrupta, por meio da pregação apostólica, um povo distinto. Um povo pronto a obedecer os ensinamentos do Senhor e a perseverar em uma agenda que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nela. Um povo distinto, obediente, perseverante. É isso que o texto nos ensina. Então vamos olhar novamente para o texto. Vamos ver o que a passagem diz sobre essa comunidade da fé, ou a dinâmica da comunidade da fé. O primeiro destaque que eu quero fazer é que a comunidade da fé, que é a igreja, ela é distinta do mundo. A comunidade da fé, a igreja, é distinta do mundo. Acompanhe as palavras do versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Com que palavras? Salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração perversa. E para sermos um tanto mais literal, salvem-se desta geração difusa, obtusa, desviada. Meus irmãos, todos nós sabemos que a igreja foi colocada no mundo, mas não pertence ao mundo. O Senhor Jesus, quando orou por nós, orou pela igreja, Ele foi claro nas seguintes palavras: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, para que onde eu estiver, eles também estejam. A consciência do Senhor Jesus com relação ao seu povo é uma consciência robusta no sentido de mostrar para nós que nós não fomos colocados num mundo que é amável, um mundo que é palpável, um mundo que nos quer bem. Ao contrário, as Escrituras dizem que a igreja foi colocada no mundo, e nesse mundo ela teria aflições, sofrimentos, mas
de Cristo viria o consolo de que, assim como ele venceu o mundo, a igreja também o venceria. E meus irmãos, a presença da igreja de Jesus no mundo hoje é a evidência da manutenção da palavra de Jesus. Porque se nós fizermos um levantamento histórico dos últimos 2000 anos, dos perigos internos e dos perigos externos da igreja, do que ela enfrentou, das hostilidades, das perseguições, não era para nós estarmos aqui. Não era para nós estarmos aqui. Nós estamos exatamente porque Deus banca a sua palavra. Ele a mantém, Ele a preserva. Entretanto, ao preservar o seu povo, Ele não o faz com o propósito que nós sejamos iguais. Nós devemos ser iguais, mas nós não somos e não devemos ser iguais ao mundo. Há uma natureza distinta. A igreja, ela é distinta do mundo. A igreja, ela é separada do mundo. Ela é formada por pessoas que foram alcançadas pela graça do Evangelho, que foram amadas por Deus em Cristo, cujo sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Estamos no mundo, entretanto, não somos do mundo. A nossa natureza é completamente distinta, e isso precisa ser recuperado. Isso precisa ser novamente proclamado. Isso precisa encher a nossa mente e o nosso coração, para que nós sejamos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Todos nós temos coisas na nossa história das quais nós nos envergonhamos quando somos confrontados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós, certamente. Nós somos uma comunidade, mas não apenas nós. Muitas outras igrejas também. Nós somos uma comunidade formada por pessoas com coisas ocultas, não é verdade? Com coisas das quais nós nos envergonhamos. Todos nós. Todos nós. Entretanto, meus irmãos, apesar dessa triste constatação, ainda assim, o que nós sabemos é que Deus visita o seu povo com graça e misericórdia e o mantém distinto em natureza desse mundo perverso. A igreja precisa se guardar, a igreja precisa se santificar, a igreja precisa de pureza espiritual. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Porque a igreja, tal como Deus a planejou, é uma comunidade distinta do mundo. Ela é santa. Ela é santa. Santa e santificada pela graça do Evangelho. Segundo lugar, meus irmãos, a comunidade da fé, a igreja, ela é formada por pessoas cujos ouvidos foram abertos pelo poder da palavra e do Evangelho, e que dão testemunho disso. A comunidade da fé é formada pelos que ouvem a palavra pregada e são batizados. Vejam as palavras do verso 41 de Atos 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Ponto importante que este texto traz para nós é que a igreja, tal como nós a conhecemos, pode se tornar uma comunidade social.
um mero ajuntamento social. Sabe aquele encontro de amigos que nós podemos fazer com qualquer pessoa? Por exemplo, nós podemos reunir os nossos amigos do tempo de ensino médio. E aí passamos, quem sabe, uma noite numa pizzaria comendo pizza e lembrando das histórias do ensino médio. Ou podemos nos reunir com amigos da faculdade, que aí resolvemos fazer uma viagem para algum lugar e vamos passar 2 dias, talvez juntos, lembrando das coisas da época da faculdade. Esse período agora, as empresas costumam reunir os seus funcionários para jogarem conversa fora e, em muitas ocasiões, a gente lembra de episódios vividos naquele ano ou durante o ano. Todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são saudáveis. E, na medida do possível, se podemos, devemos aproveitar para estar com as pessoas. Mas, meus irmãos, a igreja não pode ser vista nesse prisma, porque a igreja, ela está numa condição ainda mais elevada. A igreja, ela nos permite tudo isso que eu disse para vocês. Nós podemos passar um dia juntos comendo churrasco, rindo uns dos outros, fazendo piada uns com os outros. Mas a igreja também nos dá um momento em que nós temos que falar com seriedade das coisas da fé e coisas que corrigem a nossa caminhada. E o que faz com que a igreja seja isso que ela precisa ser? As pessoas na igreja não estão inseridas na igreja por afinidades. O elemento principal para se estar numa igreja não é uma afinidade que eu tenha com alguém. Ou não é porque quando nós cantamos, e modéstia à parte, nossa igreja canta muito bem. Quando nós cantamos, nós temos uma boa música. É bom ter uma boa música. É bom ter afinidade com as pessoas. Isso não é ruim, não é pecado, mas não é um motivo para nós sermos igreja. A causa está em outra coisa. A causa está onde? De acordo com o verso 41, em ouvir o Evangelho, acolher o Evangelho e dar o testemunho público desse Evangelho na vida por meio do batismo. É isso que faz com que nós sejamos igreja. A igreja é, portanto, uma comunidade não de pessoas das melhores qualidades. A igreja não é formada pelas pessoas mais inteligentes. A igreja não é formada pelas pessoas mais espertas. A igreja não é formada por uma casta superior. Não. A igreja é formada por pecadores que acolheram a palavra de Deus e deram testemunho público por meio do batismo. É isso que faz a igreja ser igreja. É isso que nos traz para vivermos a vida comunitária juntos. O fato de que a graça do Evangelho nos alcançou. Não é uma questão de aquiescência à mensagem. Não é uma questão de estabelecer afinidades com pessoas. Não é uma questão de partilhar a mesa com as pessoas. Estas coisas são boas. Essas coisas são importantes. Se nós podemos cumpri-las em nossa vida, que nós as façamos. Entretanto, o que nos faz ser igreja de Jesus é o fato de que o Evangelho nos alcançou e nos redimiu. É Cristo. Pedro sabia disso. Ele está pregando o Evangelho para gente religiosa. Gente que nós poderíamos dizer que o perfil se enquadrava perfeitamente em qualquer igreja evangélica. Eram guardadores da lei, moralmente corretos, oravam, liam as Escrituras nas sinagogas, mas eles precisavam se arrepender, eles precisavam acolher a palavra do Senhor.
E uma vez acolhida, eles deveriam dar o testemunho público por meio do batismo. E é assim que Deus trabalha. Porque veja, Pedro diz para eles assim: vocês mataram o justo. E vocês mataram o justo por meio de mãos ímpias. Humanamente falando, o que você espera do resultado dessa pregação? Que todo mundo, muito irritado com o que acabou de ouvir, se levante e vá embora. Não é verdade? Quem gostaria de ser acusado de assassinato? Quando, na verdade, não foi por suas mãos, ou pelas minhas mãos, literalmente, que ele foi morto. Mas o que o texto diz? Que nas palavras de Pedro, Deus está operando na mente de algumas pessoas naquele dia, há quem creia. E não somente creem, eles também são batizados. Porque é assim que a obra do Senhor funciona. Não é uma questão de que nós devemos, ao pregar o Evangelho, ser ofensivo. Não é isso que o texto está ensinando. Naquele caso, foi necessário ser dito isso àquele povo. A gente não precisa ser ofensivo com as pessoas, mas é por meio da pregação do Evangelho que Deus salva pecadores. E esses pecadores são levados para onde? Para onde? Para a igreja. A igreja de Jesus. Com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com todas as circunstâncias adversas. Nós sabemos, não é uma novidade. O cristianismo primitivo e sequente, pós-cristianismo primitivo, na sua sequência, sequente, portanto, era um cristianismo que enfrentou muita dificuldade. Você lê as cartas, você vê que problemas as igrejas enfrentavam, mas não deixavam de ser igrejas de Jesus, povo do Senhor, povo santo. Então, meus irmãos, a comunidade da fé é formada por gente assim, gente como eu e você, pecadores, débeis, obtusos, desviados, que alcançados pelo poder do Evangelho, se arrependem, creem e dão por meio do batismo o testemunho da sua fé aos homens. Mas em terceiro lugar, a comunidade cristã primitiva, e isso serve como parâmetro para nós, era uma comunidade de fé perseverante e que perseverava numa agenda estabelecida por Deus. Agenda, isso mesmo. A palavra agenda, ela tem muito mais a ver com o cotidiano do que com a cognição da fé. Por isso que, desde o período da Reforma, tem-se dito que a Bíblia, por exemplo, é a única regra de fé e prática. A Bíblia é credenda e agenda. Scriptura credenda et agenda est. A Escritura é regra de fé, ou do que cremos, e prática da maneira como vivemos. É isso que significa a palavra agenda. Ela vem do latim agenda. Se escreve da mesma maneira, mas se lê de modo diferente. Há uma agenda aqui. Há uma agenda. E essa agenda não foi preparada pelo conselho da igreja de Jerusalém. O conselho não se reuniu para estabelecer a agenda da igreja, não. Os presbíteros da igreja não se reuniram para estabelecer a agenda da igreja. Não foi feita uma assembleia na igreja batista primitiva para que o povo pudesse decidir em assembleia qual seria o roteiro do ano ou dos próximos anos. Não. Quem estabeleceu essa agenda foi Deus. E a pergunta é: que agenda é essa? Olha as palavras do verso 42. Olha o cotidiano da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa era a agenda da igreja. Dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E o texto ele é construído de uma maneira muito interessante, irmãos, porque veja,
O que eles querem dizer, ou o que Lucas quer dizer com essas palavras, ele vai explicar depois. Então, por exemplo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino apostólico estava pautado na interpretação que os apóstolos davam à lei, a interpretação que os apóstolos davam ao Antigo Testamento. Lembrem-se, a essa altura, não temos Novo Testamento ainda. Lucas está escrevendo, inclusive, uma obra que vai ser parte do Novo Testamento futuramente, mas ainda não é. Qual é o documento que a igreja primitiva tem? O mesmo documento que os judeus têm. E que documento é esse? O Antigo Testamento. Então, quando fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, é bem interessante porque a ideia é a interpretação que os apóstolos davam ao Antigo Testamento. A maneira como eles interpretavam. E por que isso é importante? Porque agora os apóstolos têm uma lupa. Você sabe o que é uma lupa? Uma lupa é um visor pelo qual você aproxima, você consegue trazer para perto de você uma imagem muito pequena. Ela amplia, a lupa amplia. Então você utiliza a lupa para fazer leitura ou para fazer pesquisa. É a lupa. Qual é a lupa que os apóstolos têm que os outros judeus não têm? Jesus, ele veio. Então agora é sob a ótica da vinda de Jesus que eles vão ler o Antigo Testamento. É isso que significa na doutrina dos apóstolos. Eles interpretam à luz do Messias que já se revelou. Agora, qual a implicação disso? A implicação disso está no verso 43. O que ele tinha em mente com a doutrina dos apóstolos? Ele diz assim no verso 43: todos estavam cheios de temor. E observem o seguinte, a palavra temor, dentro desse arcabouço judaico, deve estar ligada à sabedoria, correto? Não é isso que a Escritura diz? O que é o princípio da sabedoria? Não é o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que significava a palavra sabedoria para o judeu? A sabedoria para o judeu, não o judeu convertido a Cristo, mas para o judeu era a Escritura. Cristo vai se tornar a sabedoria para nós também, Paulo vai dizer isso. Mas para o judeu, nesse momento, o temor do Senhor aqui tem a ver com o ensino dos apóstolos. E diz o texto que todos estavam cheios de temor. Todos, não era um grupo que tem o temor e outro grupo que não tem. Todos estavam cheios de temor. Um temor que estava fundamentado na sabedoria, na verdade revelada por Deus na sua palavra. E, consequentemente, muitas maravilhas e sinais eram feitos por quem? Pelos mesmos apóstolos que instruíam a igreja. Porque, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que os sinais acompanham os que creem. Não é isso que a Escritura diz? Os sinais acompanham os que creem. Isso não significa que nós vamos ficar vendo os sinais toda hora. Mas Deus dá os seus sinais. Deus dá os seus sinais. Deus, ele atende uma oração quando alguém diz: Senhor, cessa a chuva. E a chuva cessa na hora. Por uma necessidade que havia naquele momento. Isso é fato. Senhor, cure. E ele cura. Ele cessa todas as chuvas? Não. Ele cura todas as pessoas? Não. Mas os sinais acompanham os que creem, na medida da vontade do Senhor. E o que está acontecendo aqui agora? Os apóstolos estão instruindo e estão mostrando que a palavra e o ensino deles têm autoridade, porque os sinais estão acompanhando o ensino dos apóstolos. E eles perseveravam nisso, no ensino dos apóstolos. E aí o ponto é, o mais importante não é o sinal, o mais importante é o ensino. E volto a dizer o que já disse algumas vezes aqui: se sinais fossem suficientes para manter o povo firme na fé, o povo de Israel seria o povo mais crédulo, fiel a Deus do que qualquer outro povo, porque ele passou 40 anos com sinais dioturnos, e nem por isso eles deixaram de adorar o bezerro de ouro. Sinais têm o seu valor, mas não são mais importantes do que obedecer à palavra do Senhor. O texto diz que eles também perseveravam na comunhão. Comunhão. Olha o verso 44. Os que criam mantinham-se, o que, gente? O que eles mantinham?
O que eles mantinham? Unidos. Olha, isso aqui é o suficiente para acabar com aquela ideia de que eu posso ser crente sozinho. Quem crê está junto. Derruba a teoria dos desigrejados. Porque quem crê está junto. É o que diz o texto. Olhe bem. Os que criam mantinham-se unidos. E não somente isso, e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. O que significa ter tudo em comum, irmãos? Olha o verso 45. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Tinham tudo em comum. Tudo em comum. E porque tinham tudo em comum, não havia na comunidade quem passasse necessidades. Porque na comunidade da fé, um supre o outro. Um ajuda o outro. E aí, meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Olha, eu quero que você me ouça com muita atenção para que você não interprete de modo equivocado o que eu vou dizer para você aqui. O Estado, ele pode desenvolver programas para ajudar pessoas em necessidade. E é bom que o faça. Você entende? Só que o que essa passagem está dizendo é que na dinâmica da igreja primitiva seria uma vergonha entregar os nossos irmãos ao Estado quando nós podemos estender a mão para ajudá-los. Nós cristãos não podemos cometer o erro de jogar para o Estado uma responsabilidade que é nossa. Nós precisamos colocar a mão no nosso bolso, tirar do que Deus tem nos dado para dar aos outros. É isso que faz com que a igreja esteja acima de qualquer ideologia, de qualquer programa. Seja um programa de direita ou um programa de esquerda. Não importa. A igreja é supra. É supra. Nós temos que fazer isso. Só que é cômodo quando nós deixamos nas mãos do Estado. Mas olha para esse texto. Vendendo suas propriedades e bens. Gente, vamos ser honestos. Tem que ter muita coragem e ousadia para fazer isso aqui. Tem ou não tem? Tem que ser crente ou não tem? Porque é muito fácil você apelar para um programa. Você pode apelar para um programa? Pode. É fácil. É bonitinho, mas veja, eles vendiam as suas propriedades e bens e faziam o quê? Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que coisa gloriosa, que comunidade, que estrutura, que organização não governamental faz isso? Diga para mim. É só a igreja. Gente salva. Por isso é que o sujeito tem que acolher a palavra, entende? Você entende porque para ser da igreja o indivíduo tem que acolher a palavra e crer? Porque senão ele não vai fazer. Ele até vai ser como o jovem rico que diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso? Aí Jesus responde o que? Olha, sabe os mandamentos? Diz assim, eu tenho guardado desde a minha juventude. Bom, você tem ali, olha, um perfil de um bom rapaz para a sua filha. Um bom rapaz, porque olha, é um jovem, ele é rico, guarda a lei, é religioso, portanto, e está interessado em vida eterna, olha que coisa boa. Porque ele procura Jesus interessado em vida eterna. Ele diz assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter vida eterna?
Aí diz, olha, guarda os mandamentos, sabes a lei? Eu sei, eu guardo desde pequenininho. Então falta uma coisa só para você. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Quando Jesus pediu para ele colocar a mão no bolso dele, fez a distinção entre o salvo e o não salvo. Porque para ele os recursos, os bens, os patrimônios era a sua divindade. Mais importante, inclusive, do que os pobres. Não precisamos esperar ninguém, meus irmãos. Nós temos que fazer isso. E graças a Deus porque existem pessoas que trabalham aqui e fazem isso. Eu sei de alguns. Tenho recebido bons testemunhos. E essas pessoas nem sabem que eu sei. Nem sabem. E não vão saber. Eu sei que tem gente que coloca a mão no bolso aqui e tem ajudado outros irmãos em necessidade. Eu sei disso. Não sei de todos. E não sei porque eu fico vasculhando para querer saber. Não, é porque chega a mim. Puxa, pastor, olha, aconteceu isso. Eu sei. Graças a Deus. Só que isso aqui, meus irmãos, não é outra coisa senão um desafio a todos nós. Deus tem te dado recursos, irmão. Deus tem te dado recursos, irmã. Põe a mão no seu bolso. Não jogue para o Estado. Põe a mão no seu bolso e dê com alegria. Nós lemos um texto nesta manhã, não foi? Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Precisa pensar nisso. O texto continua. Estou caminhando aqui para o fim. Partir do pão. Olha o verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Eu não preciso dizer que quando a gente se reúne para comer, tem alegria e singeleza de coração. É ou não é verdade? Hoje nós comemos aqui, não foi? A boa ceia, 9h30, fomos lá para trás ali, ou para a entrada, e danamos a comer. É coisa boa, é uma bênção. Parece que tem um negócio místico no meio da igreja quando ela se reúne para comer. Ontem, por exemplo, né? Deixar uma inveja aqui nas irmãs. Que churrasco. Tem gente até virando o olho assim, É uma bênção. Quando a igreja pode se reunir para comer junto, isso é uma bênção, isso é uma alegria. Isso pode ser coletivamente, no sentido de todo mundo? Sim, mas pode ser também no dia a dia, no seu cotidiano, com aquelas pessoas com as quais Deus tem te dado a bênção de poder conviver. Quantas vezes Deise e eu estamos aqui, hoje a gente vai para casa, né? Acho que só vai eu e você, né? A gente vai para casa, aí, bom, o Abner está com a família dele, obviamente, vai ficar na casa dele. Aí o Jonatas, quando não está trabalhando, ele dá um jeito de ir lá para a casa da Malu, né? A Isabelle, não preciso dizer, vai pagar do Diogo, né? E aí funciona mais ou menos. Aí a gente planeja assim, puxa, hoje a gente vai ficar em casa. Aí chega um irmão e diz, pastor, vou lá para sua casa. Se ele vai, eu também vou. Aí quando eu ver, tem 10 cabeças, 15 cabeças lá em casa, para um almoço que nem preparado foi para 15 pessoas. Isso não me assusta não, mas também cuidado, tá? Não estou dizendo isso para dizer que você vai chegar agora e vai dizer, pastor, não, vamos para sua casa. Mas eu quero dizer que isso é uma bênção. Poder estar reunidos com os irmãos é uma bênção. Poder comer com os irmãos é uma bênção. E eles partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Partir o pão é uma bênção para a vida da igreja. Isso fazia parte da agenda da igreja. Era parte da agenda. Comer com o irmão, comer junto ali. Parte da agenda. Isso é uma bênção. É uma bênção quando um jovem liga para outro e diz, vamos sair para tomar um café. É uma bênção. É uma bênção, nós estamos aí para a sua casa, mas não se preocupa não, a gente vai fazer a comida. É uma bênção. Isso é uma bênção para a igreja. E a gente sabe disso. A nossa igreja tem muito disso. E a gente tem que preservar, viu? Preservar. Comermos juntos, isso é uma bênção. E é uma parte da agenda da igreja primitiva. E por fim, diz o texto que eles também perseveravam nas orações. E aí veja
O que o verso 47 diz? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que eles faziam? Eles oravam. Porque, meus irmãos, qual é a única ferramenta, qual é o único instrumento que definitivamente nós temos? Ou os instrumentos que definitivamente nós temos? A palavra e a oração, correto? A palavra apareceu lá no ensino dos apóstolos. Agora está aparecendo o quê? A oração. A oração é algo que move a vida da igreja. Orar mobiliza a igreja, move a igreja. Pela oração Deus faz coisas. Pela oração Deus realiza coisas e faz parte da agenda da igreja orar. Orar na sua individualidade, orar no contexto da família, orar no contexto da igreja, orar no contexto das necessidades alheias, situações e circunstâncias que surgem. Nós precisamos orar. A igreja tem que orar, buscar a Deus, curvar o seu joelho, dobrar os seus joelhos, buscar ao Senhor em oração. Orar. Orar. Não aquela oração religiosa, mas orar como parte da comunhão com o Senhor. Orar como parte da comunhão com o Senhor. Orar para dar fluxo à vida da igreja. Meus irmãos, orar. E particularmente, se vocês me permitem, dessas 4 partes da agenda, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar nas orações. Talvez o perseverar nas orações seja uma parte da agenda que nós devemos desenvolver melhor. Isso não significa que nós não oremos. Isso não significa que você, na sua particularidade, não ore. Mas que talvez como igreja nós devamos ampliar esse tempo de oração. Porque isso é fundamental para a vida de uma igreja. E que talvez aqui esteja o nosso problema. E volto a dizer, não porque nós não oramos, tenho certeza que todos nós aqui oramos, mas porque talvez devamos ampliar o nosso compromisso e passar a perseverar nas orações coletivas, comunitárias, para a glória de Jesus. E o fecho de tudo isso não poderia ser diferente, né? Uma igreja que cumpre uma agenda assim, que é formada por gente santa, salva, e que é distinta do mundo. Diz o texto que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diariamente Deus ia salvando gente pelo testemunho dos irmãos. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, para que nós sejamos essa comunidade da fé que glorifica a Cristo, e para que, como igreja, nós não sejamos um impedimento para sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos. E isso para a sua glória. Amém.